Olá, queridos, graça e paz. Esse é o nosso resumo da palavra. Recentemente eu trouxe uma palavra para a igreja que falava sobre a diferença entre seguidores e admiradores. Eu comecei perguntando para eles o que eles acham que são, seguidores ou admiradores de Cristo. Muitas vezes nós pensamos que somos seguidores, mas não passamos de admiradores. A Bíblia diz em João, no capítulo 6, a partir do versículo 63, que muitos daqueles que estavam seguindo Jesus, depois que Jesus disse para eles, muitos de vocês não crê. E a Bíblia diz que depois daquele momento que Jesus disse aquilo, muitos pararam de seguir a Jesus. Porque desde o princípio ele já sabia quem realmente cria nele ou quem iria lhe entregar. Você encontra isso em João, no capítulo 6, a partir do versículo 66. Então, eles desistiram de andar com Jesus, porque eles eram apenas admiradores. Um seguidor, ele obedece. Um seguidor, ele confia. Um seguidor, ele medita na palavra e pratica. O admirador escuta tudo, mas quando ele sai da igreja, ele apenas seleciona aquilo que lhe convém. Essa é a reação de um admirador. Um admirador, quando ele sai da porta da igreja, que ele ouviu palavras, ele só guarda aquilo que lhe convém e acha que aquilo já é o bastante. Um admirador, ele quer um self-service da palavra, onde ele vai escolher, essa serve para mim, essa não serve para mim. E aí, mais uma vez, eu pergunto, o que você acha que você é? Um seguidor ou um admirador? Um seguidor está sempre disposto a abrir mão de alguma coisa para andar com Jesus. O admirador não, o admirador só faz o que lhe convém. Eu quero que você entenda que ser um admirador, isso não transforma você em um seguidor. Você precisa entender o que a Bíblia diz, como foi o caso de Levi, de Mateus, que estava ali na sua mesa de impostos, estava cobrando impostos ali, como ele era um cobrador de impostos, e Jesus chega até ele e diz, Levi, segue-me. Ele estava ali no seu ofício de um cobrador de imposto, de um publicano na época, aquele que estava cobrando imposto para Roma, era odiado pelos judeus. E Jesus olha para ele e diz, Levi, segue-me. E a Bíblia diz que ele, deixando tudo, o seguiu. O jovem rico, por sua vez, chega até o Senhor Jesus e fala, como faço para ter a vida eterna? Aí o Senhor citou alguns mandamentos para ele, ele disse, eu já faço isso desde a minha mocidade. Jesus disse, se queres ser perfeito, vende tudo que tem e vem e me segue. A Bíblia diz que ele se entristeceu e foi embora e nunca mais voltou, porque ele era apenas um admirador. Judas era um admirador. O próprio Pilatos era um admirador de Jesus. É tanto que quando a pessoa era condenada à morte de cruz, ela não era açoitada, ela não era chicoteada. Mas Pilatos, numa tentativa de salvar Jesus da morte de cruz, mandou açoitá-lo, mandou que o maltratasse para convencer os judeus que não precisava matar Jesus, que aquilo era o suficiente. Mas aí foi aonde que o povo, incitado pelos sacerdotes, começou a dizer crucifique-o, crucifique-o, e Pilatos, não tendo o que fazer, tanto que ele lavou minhas mãos. Não é isso que eu quero, mas já que vocês querem, então vai ser assim, que Pilatos era um admirador de Jesus. Nicodemos foi até Jesus de madrugada para que não ser visto por ninguém, porque ele era apenas um admirador. Porque se ele realmente quisesse ser um seguidor, ele iria a qualquer hora do dia, independente de quem iria ou não ver ele. Então, querido, a palavra seguir quer dizer unir-se a alguém, é deixar algo para trás, é se comprometer. Um admirador fala do líder, conhece a escritura, mas fica livre da prática, ele não pratica aquilo que ele fala. A gente precisa entender, em Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 16, fala daqueles que estavam ali nos seus ofícios, como Pedro,
como também os filhos de Zebedeu, e eles deixaram tudo para seguir Jesus. Eles deixaram seus barcos para trás, deixaram suas redes para trás, para seguir o Senhor. Então, o que eu quero que vocês entendam, que quando o Senhor fala para mim e para você, segue-me, certamente vai ficar alguma coisa para trás. Seguir a Jesus é deixar algo para trás. Você está disposto a deixar para trás aquilo que tem te segurado neste mundo, aquilo que tem segurado você neste mundo para não se entregar totalmente a Ele? Ou você quer apenas ser um admirador? Só que a promessa de salvação não é para admirador, é para seguidor. A promessa de vida eterna é para os seguidores e não para os admiradores. Então entenda isso. Seguir é o mesmo que aprender a abrir mão. E a Bíblia também nos diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno dele. Então abrir mão do que está para trás. Como Paulo disse, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Isto é seguir a Cristo. Então é necessário entender que admiradores vai aplaudir Jesus, admiradores vai até glorificar o nome dele, mas no momento de decisão, esses admiradores vão se voltar contra ele. No momento de dificuldade, eles vão acabar se voltando contra ele. Quer ver um grande exemplo? A Bíblia diz que no domingo, Jesus estava entrando na cidade. E milhares de pessoas começavam a dizer Hosana, 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 Hosana. Começou a glorificar o nome do Senhor. Ele entrando na cidade, jogava suas capas, jogava ali ramos, e ele pisando, passando com o jumentinho. No final de semana seguinte, Jesus estava sendo julgado. E essas mesmas pessoas que estavam dizendo Hosana, estavam gritando crucifique-o. Esses eram os admiradores que no momento estava dizendo Hosana, 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 bem-vindo ao nosso rei. E logo em seguida, passando mais alguns dias, estava gritando crucifique-o. Um admirador, ele não tem compromisso. Um seguidor tem. Um seguidor é capaz de entregar a sua própria vida pelo mestre. Entenda isso. Seguir Jesus é tornar-se igual a Ele, é querer tornar igual a Ele. Entenda isso. Embora Jesus tenha feito muitos milagres naquele lugar, mas os seguidores, eles eram atraídos pelos milagres. Melhor, os admiradores eram atraídos pelos milagres. É isso que a gente precisa entender. Tinha muitos admiradores e poucos seguidores. Muitas pessoas te admiram. Você pode ser admirado por algumas pessoas, mas poucos vão estar disponíveis a seguir, a ser igual a você. Vão falar, nossa, você tem uma família bacana, você é um trabalhador exemplar, mas não quer seguir você. Você é um pai muito bom, mas não quer seguir a você. Ou seja, está disposto a abrir mão daquilo que você é para ser um pai melhor, ou para ser um marido melhor, para ser um filho melhor. Admirar alguém que está fazendo algo correto não quer dizer que você também é correto. Admirar, você admira qualquer um, mas seguir, você só segue aquele que você quer se tornar igual. Então, essa é a pergunta. O que você quer ser? Um seguidor ou apenas um admirador? Pense nisso. Pense. Às vezes as pessoas falam, fulano é um homem de oração, fulano é uma mulher de oração. Admira a pessoa, mas não quer se tornar um. Acha que não é para ele, acha que não é para ela. Nós precisamos entender que o Senhor chamou os seguidores e não os admiradores. O Senhor tem promessa para os seguidores. O Senhor tem bênção, sim, para os seguidores. O Senhor tem cura, sim, para os seguidores. Os admiradores podem até provar de algumas coisas. Um admirador pode até provar de milagres, pode até provar de milagre, mas ele nunca vai ter
a vida eterna. Em Salmo 90, o Senhor disse, através do Salmo de Moisés, diz que para os servos, o Senhor revela as suas bênçãos, mas para o filho, ele revela a sua glória. O servo é admirado, ou melhor, o servo é abençoado. O servo pode até ser abençoado, o servo pode até obter alguns milagres, mas a glória dele vai ser revelada apenas para os filhos, apenas para os seguidores. Os admiradores é que nem os servos vão receber alguns benefícios, mas os seguidores vão ter a glória de Deus. Pense nisso, medite nisso, o que você é ou o que você quer ser. Se você está nesse momento como um admirador, é agora. Mateus saiu daquela mesinha que ele cobrava impostos, naquele momento, quando Jesus disse, segue-me, largou tudo. Pedro estava pescando, largou tudo. Todos eles largaram tudo no mesmo instante para seguir Jesus. Então, é agora a hora de você decidir o que você quer para a sua vida. Você quer ser um admirador ou apenas você quer ser um seguidor ou apenas um admirador? Deus te abençoe e até o nosso próximo resumo da palavra.